Estão me escutando? Hoje é a última palavra dessa série que a gente vai fazer uma pausa de Atos, né? O nosso objetivo ao longo de todas essas pregações era justamente saber como que a igreja nasceu, qual que era a base da igreja, como é que aqueles irmãos se fortaleciam, né? E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre um Deus soberano, o Deus soberano, o Deus que rege e que escreve a minha e a sua história. É um Deus que não pode ser frustrado. Nada pode frustrar os planos do Senhor. E certamente, algum dia, eu já me perguntei, e certamente você também já deve ter se perguntado, por que é que Deus conduziu que acontecesse isso na minha vida? Ou, se Ele é soberano, por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida, seja boa ou seja ruim? E é justamente sobre esse Deus soberano que esse texto que nós lemos hoje fala. Deixa eu colocar aqui. Aqui nós vemos dois personagens, basicamente. O primeiro deles é Filipe. Como o Lucas já tinha pregado na semana passada, introduzido sobre Filipe, ele pregava, ele era um dos 7 que foi escolhidos ali para servir, porque os apóstolos estavam ocupados em levar e pregar a palavra. E o outro personagem dessa história é um eunuco etíope. Etíope. E cujas histórias se cruzam no meio do caminho, porque Deus quis que isso acontecesse. E através desse encontro, o Evangelho alcança alguém que, aos olhos dos religiosos daquela época, nunca teria espaço no povo de Deus. E logo no versículo 26, nós vemos assim, como o Lucas já leu, mas eu gostaria de repetir, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã é de um Deus soberano que dirige. Um Deus que conduz cada detalhe para cumprir a sua missão. Se nós repararmos nesse texto, ele nos mostra que a estrada ela era deserta. Não era a melhor estrada. A história e o mapa, não consegui trazer um mapa para vocês, essa não era a melhor estrada que Filipe poderia pegar para ir para Gaza. Filipe está em Samaria e o anjo manda ele descer até Gaza pelo caminho deserto, passando por Jerusalém. Existiam 2 rotas, basicamente, para ele descer até Gaza. E uma dessas rotas era a rota ocidental, que era pela costa. Era uma rota mais rápida, era uma rota direta, muito mais segura, porque passavam por diversas cidades que na época eram muito importantes ali. E a rota que Felipe utiliza, que o anjo manda ele fazer, é a rota que tem uma zona muito árida, que é pouco utilizada para fazer esse caminho, e até mesmo qualquer outro tipo de caminho entre as conexões da cidade, pouquíssimo povoada, ele não passava praticamente por ninguém. O texto nos mostra claramente que era uma estrada deserta. E era isso que o anjo pede para Filipe fazer. Então, somado a isso, se nós pararmos para pensar no contexto lógico de tudo que nós estudamos desse livro de Atos, as pregações que nós vimos até agora, eles estavam pregando para grandes multidões. Não fazia sentido que Felipe pegasse a estrada onde tivesse menos gente. Até então a gente viu que eles começaram em 120, depois com a pregação aumentaram para 3.000, depois uma outra pregação 5.000, e depois o Lucas nos fala que muitos iam sendo salvos e acrescentados dentro do corpo. Não há lógica para nós pensarmos em Felipe ir para um caminho deserto. Faria muito mais sentido a gente falar assim: Felipe, vai para uma cidade onde tenha muita gente. Isso na nossa cabeça humana. Felipe, ele não questiona
em nenhum momento o anjo. Se nós vemos como o texto relata esse acontecimento, ele simplesmente se levanta e parte. Não há uma objeção da parte dele. Felipe, ele não pede uma prova ou uma prévia do que Deus queria fazer ou por que Deus queria fazer isso. Felipe não questiona o porquê que ele tem que ir no caminho deserto e não no caminho que era mais fácil para ele ou talvez no caminho que era mais cômodo para ele. Felipe simplesmente obedece e vai. E a Bíblia, em diversos livros que nós temos aqui, ela nos mostra que ir contra a vontade de Deus nunca é uma boa escolha. Eu vou dar alguns exemplos, mas são só alguns exemplos do que toda a Bíblia nos mostra. E eu acredito que quase todo mundo aqui possa conhecer, que é o exemplo de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas simplesmente fala, eu não vou. Deus manda ele ir lá pregar. E ele fala, eu não vou, eu vou para o outro lado, totalmente oposto. Resumindo muito essa história, porque não é o foco aqui hoje, Jonas vai parar na barriga do peixe. E ainda assim ele foi para Nínive e ele pregou. Porque não era Jonas quem estava regendo a história, era Deus. O povo de Israel no deserto, quando eles tinham que obedecer a Deus para entrar na terra prometida, eles não obedeceram. E eles não entraram na terra prometida. E depois, pelas próprias forças deles, eles quiseram entrar e eles não conseguiram, porque não era mais a vontade de Deus que eles entrassem. E próprio em Atos 16, a gente não precisa ler, mas em Atos 16, 6 e 7, o Espírito impede que Paulo chegue até a Ásia e depois até Bitínia, mesmo Paulo, sendo o Paulo que nós conhecemos da Bíblia. Ele foi impedido de fazer algo que possivelmente era algo que ele queria fazer, que estava no coração dele. A gente poderia falar vários outros exemplos aqui, Balaão, Saul, mas o problema real é que quando nós nos colocamos no lugar da vontade de Deus, corremos o risco de nos frustrar diante do que nós não entendemos. Porque julgamos que os caminhos de Deus, a partir da nossa lógica humana e limitada, vai fechar no nosso mundo, vai ficar fechado numa redoma do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos pensar. A prova disso é que quando a gente ora para que Deus faça a vontade dEle, sendo que na verdade nós queremos mesmo é que Ele confirme a vontade que está no nosso coração. E eu não falo isso com um tom legalista, não me entenda mal. O que eu vou falar agora é basicamente como a história da nossa igreja começou. No final do ano passado, em novembro, outubro, novembro, eu, a Bianca, o Luca e a Dani, a gente recebeu o chamado de iniciarmos um grupo, ou ao menos que fossem nós os 4. E inicialmente nós, individualmente, estávamos orando para que isso acontecesse, para que Deus nos mostrasse qual era a vontade dele na nossa vida, ou no futuro que isso poderia dar. Mesmo em oração, muitas coisas foram acontecendo, a Esther nasceu, a Bianca foi para o Brasil, e a gente só foi se reunir depois lá para fevereiro. Acredito que é mais ou menos isso. Então, praticamente 4 meses depois, 3 ou 4 meses depois, a gente se reúne e no caminho para a casa do Luca, que era a nossa primeira reunião, que a gente iria conversar sobre isso, eu lembro que eu falo claramente para a Bianca assim, eu não acho que é a vontade de Deus que a gente faça esse grupo. A gente não falou nada sobre o grupo, simplesmente ninguém falou nada, a coisa aconteceu, cada um ficou na sua, a gente não conversou e tal. E eu acredito que naquele momento ainda para eles eu falei, eu não sei, eu não senti nada. Eu não acredito que seja da vontade de Deus. E naquele momento eu usei exatamente essa lógica. Eu precisava que Deus me mostrasse alguma coisa para saber se era da vontade dele, para saber se era isso que ele tinha preparado para a gente. E muitas vezes não é isso que acontece. E graças a Deus,
graças a Ele mesmo, que Deus não leva em conta os nossos achismos. Porque hoje eu vejo que o propósito soberano de Deus era que nós estivéssemos aqui, que você estivesse aqui. Às vezes a gente coloca muito empecilho, às vezes a gente coloca medo no meio das coisas, às vezes a gente tem que ver para crer, mas isso não é fé, e isso não é confiar num Deus soberano. Isso é nos colocar em uma posição de que nós sabemos mais do que Deus quer para a nossa vida, de que nós sabemos nos colocar na posição de Deus, numa posição que o nosso desejo, a nossa vontade é melhor e que vai funcionar. Felipe nos dá uma aula sem nem sequer falar uma palavra. Ele simplesmente se levanta e parte. O versículo 27 fala exatamente isso. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Lá, Felipe encontra esse etíope. Era uma posição importante, ele era alguém importante na Etiópia. Ele era encarregado de todos os tesouros da rainha, ele era encarregado de fazer toda a gestão, pagamento e controle das riquezas da rainha dali. E aqui eu queria entrar um pouco nesse contexto para a gente entender melhor o que estava acontecendo naquele momento, o porquê desse etíope e o porquê de todos esses detalhes estarem bem descritos no livro de Lucas. Um eunuco, acredito que todo mundo sabe, é um homem castrado. Não tem os seus órgãos genitais. E isso acontecia basicamente naquela época para que esses homens pudessem servir em posições de confiança dentro de uma segurança de realezas, enfim. Era uma forma de garantir a lealdade dele, porque dessa maneira eles não roubariam, porque eles não têm gerações para sustentar. Dessa maneira eles não tentariam ter alguma relação inadequada com alguma das rainhas, porque muitas das vezes o rei não estava acompanhado. E isso sinalizava uma dedicação total para o rei e para o reino. E o texto fala que a função desse eunuco era ele ser um tesoureiro real. Então isso nos mostra que ele era uma pessoa altamente confiável na posição que ele estava. Ele era extremamente bem instruído, porque quando nós percebemos que o texto fala que ele estava lendo, não era algo comum naquela época. Ele era rico, porque o texto nos mostra que ele estava na sua carruagem. E ele era uma pessoa influente. Naquela época, não é como hoje, eu e você temos acesso à Bíblia por 10 euros, ou por um PDF, ou por uma aplicação gratuita. Naquela época, para você conseguir algum escrito, você precisava ter contatos, e só os contatos não eram suficientes, você precisava de muito dinheiro. Era caro, não existiam muitas cópias, muitas coisas que eles conseguiriam acompanhar. Então, isso era algo para uma elite selecionada. E era isso que ele representava, uma elite política do seu povo. O texto nos fala que ele também vai para Jerusalém, e a gente pode parar para pensar por que é que esse etíope vai para Jerusalém. Uma vez que o que nós vamos ver aqui em Deuteronômio 23, e eu queria que você já fosse abrindo para a gente acompanhar esse texto, mas ele vai para Jerusalém, ele anda 2.000 quilômetros para chegar lá. Sei lá, 2.000 quilômetros deve dar daqui lá para a França, alguma coisa assim. Imagina você fazer uma viagem dessa com uma carruagem. O texto fala que ele foi adorar a Deus em Jerusalém. Muito provavelmente ele era uma pessoa que temia a Deus, um
um prosélito, uma pessoa que se converte ao judaísmo, não que ele nasça no judaísmo. E existe um certo problema, que a gente faria essa pergunta do porquê ele foi para Jerusalém. Em Deuteronômio 23:1 fala: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia dos Santos. Aquele etíope, ele foi até Jerusalém adorar a Deus, mas ele não poderia entrar dentro do templo. Ele estava proibido perante a lei de entrar, de ter acesso ao que todas as outras pessoas do judaísmo poderiam ter. Perante a lei, ele era uma pessoa impura. E mesmo assim, ele vai até Jerusalém para adorar. E a gente ainda pode continuar se perguntando, tá, mas por que é que ele vai lá? Ainda assim, por ele não conseguir entrar no templo, ele consegue acessar o pátio antes do templo. Então ali ele conseguiria ouvir orações públicas, ele conseguiria comprar coisas relacionadas, como o próprio pergaminho de Isaías. Ele conseguiria ter uma relação com pessoas que adoravam ao mesmo Deus. E o texto continua nos versículos 28 e 29, falando que de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Felipe tem uma nova oportunidade de questionar a Deus. Ele foi colocado na mesma situação do começo. Sem ele saber o porquê dele chegar próximo a essa carruagem, Deus manda ele ir lá. O anjo e o Espírito orienta que ele vá ao lado dessa carruagem. E veja, quando a gente tenta se colocar no papel de Deus, as nossas falhas, as nossas incertezas, as nossas convicções, os nossos medos e fraquezas, tudo isso coloca em causa a nossa escolha, afeta a nossa decisão. E o mais prazeroso de confiar num Deus soberano que conduz a história é que Ele não falha. Ele nunca falha. Ainda que as coisas saiam fora do nosso controle humano, que é palpável, que é limitado, que a gente só consegue enxergar ao que está dentro do nosso horizonte, ainda que o barco no meio de uma tempestade esteja chacoalhando e você esteja desesperado, é Deus que está conduzindo a história. É Deus quem controla a tempestade, é Deus quem segura o barco. Não é pelas nossas forças. E isso vai de encontro exatamente com o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que ter um Deus soberano é estar sempre seguro. A soberania de Deus nos garante segurança. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã marcado por perdas, seja uma perda de um familiar, seja um problema de saúde, uma estabilidade financeira, ou até mesmo um relacionamento. E eu não estou falando desse tipo de segurança. A segurança que o mundo oferece, que não é a mesma que Deus nos oferece. Nem mesmo o nosso conforto e a nossa lógica pode nos trazer uma segurança segura. Parece redundante, mas é isso. A segurança de Deus nos garante algo muito mais profundo. A segurança que Ele nos traz dá a certeza, mesmo quando nós não compreendemos o caminho. E aí a gente pode ter certeza que Cristo está conosco no meio do caminho. Se a gente olhar para esse eunuco, o texto fala que ele buscava a Deus, ele lia as Escrituras, e ele vinha até Jerusalém para adorar. Mas ainda assim ele não compreendia o que ele estava lendo, o que ele estava fazendo. Ele tinha sede, mas faltava uma revelação para ele. Mas Deus já estava cuidando disso. Deus conduz Felipe até o lado da carruagem
para que Felipe, no momento exato que ele estava lendo Isaías 53, que aponta para Cristo, Felipe escuta. E aí vem a pergunta desse eunuco para ele. Na verdade, a pergunta de Felipe para o eunuco: você entende o que você está lendo? Repara, ele está na sua carruagem, provavelmente algo muito caro para a sociedade naquele momento, voltando para sua casa, com a sua posição alta perante aquele governo, com pergaminhos possivelmente muito valiosos, tudo que muitos de nós hoje consideraríamos que era seguro. Ter dinheiro, segurança, uma casa, um trabalho, isso é o que nós consideramos ser seguro. Mas o texto nos deixa claro que nada disso era suficiente para aquele etíope. O dinheiro dele não mudava nada no fato dele crer ou não. E não me entenda mal, porque não é errado você ter recursos, não é errado você ter uma reputação boa, não é errado você ter um cargo bom, mas nada disso pode produzir a verdadeira paz e a verdadeira segurança que só Deus pode trazer para as nossas vidas. A segurança que Deus oferece não vem do que nós somos ou do que nós temos, mas do fato de que Ele nos conhece e se revela através de Cristo na sua palavra. E quando nós entregamos a nossa vida a esse Deus soberano, encontramos um descanso que o mundo não entende. Não porque nós entendemos tudo também, porque muitas das vezes nós não vamos entender, mas porque Ele compreende perfeitamente cada passo da nossa história. Sproul comenta que a verdadeira segurança do cristão está em saber que ele não é o autor da sua história, mas ele é amado por aquele que escreve a história. E isso é lindo. Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer pai e mãe aqui, se você pudesse escrever o futuro do seu filho, como seria? Eu tenho certeza que todo mundo falaria assim: eu quero que meu filho seja bem-sucedido, eu quero que meu filho tenha uma casa, um carro, que ele possa ter dinheiro, uma boa família, que ele possa ter saúde, possa encontrar paz, alegria. Eu acredito que ninguém falaria alguma coisa ruim para o futuro do seu filho. Todos iriam querer o melhor. Quanto mais o nosso Pai, que é perfeitamente bom, justo e sábio. Só Ele vê o começo da minha e da sua história. Só Ele vê o meio, só Ele vê o fim da nossa história. Ele conhece as nossas necessidades no mais profundo, mesmo até onde você não consiga acessar, Ele sabe. Ele conhece você por completo. Ele não escreve a nossa história com base nos nossos desejos ou achismos, mas com base num plano eterno que nos conforma à imagem de Cristo. Essa é a história que corrobora exatamente para esse ponto. Felipe não sabia o porquê, ele não questiona, ele só vai. E ele é usado por Deus para alcançar uma vida. Uma vida. John Piper fala que Deus não está comprometido em nos tornar confortáveis, mas santos. É nisso há a verdadeira segurança. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos dessa manhã é que a soberania de Deus revela a sua graça. Esse eunuco carregava duas marcas de exclusão. A primeira delas é que ele era um gentil etíope. Ele era um forasteiro. Perante a sociedade, ele era só mais um. E como eunuco, como nós já vimos e lemos, ele não poderia ter acesso ao templo. A lei dizia: você está fora. Mas Cristo diz: você está dentro. A soberania de Deus não apenas leva Felipe até ele, mas faz abrir os olhos desse eunuco. Faz
abrir o texto no momento exato que Felipe está do lado da carruagem. Faz abrir a mente, abrir os olhos para o entendimento da palavra, daquilo que ele estava lendo. E o principal, abre os céus e traz redenção. É isso que a graça faz conosco. Ela alcança o que não poderia vir sozinho. Ela alcança o que nós não conseguiríamos alcançar por nós mesmos. John Stott fala que o coração regenerado reconhece em Jesus o Cordeiro que foi morto em seu lugar. Se eu e você temos um coração transformado e regenerado por Cristo, nós reconhecemos aonde está o nosso lugar. No versículo 36, esse eunuco pergunta: o que me impede de ser batizado? Uma vez que ele já tinha professado que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Mais uma vez, Deus provê uma água no meio de um deserto. Isso é provisão de Deus. Isso é soberania de Deus. E essa pergunta desse eunuco carrega anos de exclusão, de rejeição, de portas fechadas, mas que agora, em Cristo, não há nenhum impedimento para que ele seja salvo, para que ele tenha acesso ao Pai. O mais engraçado é que 3 capítulos à frente do que este eunuco está lendo, que basicamente é o texto de Isaías 53, essa citação que nós vemos aqui, no capítulo 56, nos versículos 3 e 5 de Isaías, se você quiser acompanhar, mas eu leio aqui, fala que o estrangeiro não diga: o Senhor me excluirá do seu povo, e que o eunuco não diga: sou árvore seca, darei a eles um memorial e um nome eterno. Ele nem tinha chegado lá. O eunuco estava lendo ainda 3 capítulos anteriores. E Deus já tinha dado a provisão há muito tempo. Não era o fato dele ler, era o fato de que Deus abrisse os seus olhos. A graça soberana não apenas o aceita, mas o inclui no povo de Deus instantaneamente, imediatamente. E o final do texto nos fala que este eunuco ele volta, depois de ele ter sido batizado e recebido, ele volta cheio de alegria. E não é por causa de uma religião, mas porque agora ele tinha alcançado o bem mais precioso da sua vida. Não era a carruagem, não era o status, não era a fama, não era dinheiro, não era nada disso. É porque agora ele tinha encontrado a Cristo. O texto nos fala claramente que o eunuco ele não estava cheio de alegria. Ele tinha tudo isso, de fato, mas ele não tinha o principal, que era Cristo no seu coração. E talvez você tenha escutado essa palavra, e eu separei 3 grupos de ouvintes nessa manhã. Talvez você tenha ouvido e não entendeu absolutamente nada do que eu disse aqui. Nada do que é confiar num Deus soberano. Mas fica tranquilo que esse texto nos mostra que isso não é incomum. Aquele eunuco, ele lia e não compreendia, ele ia até Jerusalém e não era uma adoração centrada em Deus. Mas você pode orar hoje. Você tem a oportunidade de orar e pedir para que Deus abra os olhos, os seus olhos, abra o seu coração, para que você tenha esse mesmo entendimento. O segundo grupo, talvez, é que você tenha ouvido, e como esse eunuco, você tenha a mesma sede que ele tinha. Ele buscava, ele andou 2.000 quilômetros, ele comprou algo para ler porque ele queria, ele tinha sede, mas ele por si mesmo não encontrava entendimento na palavra. Se você se enquadra nesse grupo, te falta tomar uma decisão. É entregar a sua vida por completo para Deus. Se você já entendeu que Cristo é o seu Salvador, que Ele morreu pelos seus pecados, só te falta um batismo.
que te impede de ser batizado? E talvez você tenha pensado, mas eu já sou crente há muito tempo, eu sei que Deus é soberano. Cuidado, porque andar com a Bíblia na mão e o coração longe de Cristo não adianta de nada. Crentes maduros têm sempre de lembrar que segurança verdadeira não está na nossa performance religiosa, não está em nós falarmos bem, em nós tocarmos bem, em nós cantarmos bem, ou eu ser muito bom e colocar cadeiras aqui. Não está em nada disso. A nossa segurança está na graça soberana de Deus. A soberania de Deus não é uma doutrina fria. Talvez você possa ter tido uma compreensão errada de que nós somos robôs, meros robôs na mão de um Deus que faz isso. Mas não é essa a verdade. A soberania de Deus é o nosso consolo. A soberania de Deus é a nossa segurança e a nossa esperança. É ela que nos leva até a cruz, onde nós podemos encontrar perdão, nova vida e uma alegria verdadeira, como a daquele eunuco quando ele volta cheio de Cristo no seu coração. Assim como esse eunuco, hoje nós podemos voltar para casa com o nosso coração cheio também. Não por causa de religião, não por causa que nós estamos meramente neste espaço, mas porque um dia eu e você fomos alcançados pela graça de Cristo. Hoje é dia de ceia. E como Cristo nos deixou essa ordenança, nós sempre lembramos do sacrifício de Cristo. Não tome essa ceia se você não tem certeza disso no seu coração. Se você não tem certeza que Cristo morreu pelos seus pecados, não tome a ceia. Mas se você tem certeza hoje no seu coração de que Cristo morreu por você, participe do corpo de Cristo, porque é isso que nos une nessa manhã. Vamos orar? Deus, nós agradecemos por termos a Ti, um Deus soberano que rege a nossa história, que não perde o controle de nenhuma situação, ainda que nós possamos, Senhor, estar desesperados. O Senhor está sempre no controle, Pai. Obrigado, Deus, porque a Sua soberania hoje nos faz estar mais perto de Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque por conta da Sua soberania, por conta do que o Senhor escreveu a história, hoje temos acesso, um livre acesso através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, Pai. Pai, se há corações aqui que hoje tomaram essa decisão, Pai, recebe essas pessoas no seu corpo, Deus. Que elas entendam o peso de que isso tem para a vida delas, que muitas vezes isso vai custar tudo que elas têm, mas que o que elas vão ganhar é muito maior do que nós poderíamos ganhar aqui nessa terra, Pai. Pai, nós te agradecemos porque hoje podemos lembrar do seu corpo, podemos lembrar do teu sacrifício. Sacrifício, Senhor, que nos tira a culpa do pecado, Pai. Obrigado, Deus, porque ninguém, nada, nenhum dinheiro no mundo poderia nos dar e nos trazer essa paz que só encontramos em Ti. É o que nós te pedimos nessa manhã.